Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje, para nossa satisfação, recebe como convidado o professor ambientalista, militante, ex-vereador. Enfim, o currículo dele é tão extenso que se a gente for falar aqui, nós vamos levar uns 2 programas e o tempo é curto, né? Gabriel Bittencourt. Gabriel, obrigado pela sua presença, obrigado por nos dar a honra de participar conosco aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar sobre as nossas coisas de Sorocaba, né? Não só de Sorocaba, né? Brasil. Fala-se Mundo. Brasil. Mundo. Aliás, vamos começar por aí. Eu soube agora esses dias aí de um levantamento sobre a situação climática, do degelo, essas coisas. Foi recente, acho que foi anteontem até. E uma frase dessa matéria que eu vi me chamou a atenção, que ainda dá tempo de reverter, né? Dá tempo ainda? Olha, ontem eu participei de um evento na Unesp que era sobre cidades resilientes e focado, obviamente, essa resiliência na questão climática, né? E o quadro é um quadro terrível para quem não é negacionista climático, evidentemente. É um quadro assustador. Só uma pergunta, Gabriel, antes de começar, até para saber a linha sua. Você acredita que a Terra é plana? Não, mas eu não sabia. Claro. Eu falei que era solto mesmo. Eu acredito na ciência, né? Portanto, assim, A Terra é redonda, tá bom. Tá achatada nas extremidades. Mas o fato é que, assim, tudo que se pensava em fazer para o planeta não aumentar a temperatura em 1,5 grau, né, considerando desde a época da industrialização do planeta, isso já ultrapassou, né? Então as possibilidades agora que a gente tem é de altas temperaturas. Em alguns lugares a gente fala muitas vezes assim de aquecimento global. Eu entendo que o mais adequado é falar em alterações climáticas, né? Porque você vê, por exemplo, enquanto estava no Rio Grande do Sul aquela baita daquela enchente de um lado, na Amazônia rios caudalosos viraram filete, né? Secando, né? O Pantanal secando, né? Então, assim, essas alterações climáticas elas ocorrem em razão, né, de tudo que a gente tem feito do ponto de vista de desmatamento e de emissão de gases que provocam o efeito estufa e que geram todas essas alterações aí. Você, como vereador, chegou a propor uma lei que, guardadas as proporções, mais ou menos replicava o protocolo de Kyoto, que foi para frente? Não foi. Era uma lei que ela previa que a gente fizesse um inventário das emissões de gases de efeito estufa dos principais emissores, seja da frota, por exemplo, de ônibus da cidade, seja de algumas indústrias poluentes que a gente ainda tem, né? Mas não foi. Muita coisa que às vezes o legislativo pensa que vai dar um bom resultado depende do processo de execução, de fiscalização, de ação do próprio executivo, e muitas vezes, em várias das leis que eu propus, isso não aconteceu. Algumas leis, sim, tiveram um bom resultado. Tem uma lei que eu propus que cria área municipal de proteção ambiental para poder... porque isso... foi gerado uma vez, que me falaram, olha, tem uma pessoa que tem uma área aqui perto da JJ Lacerda, que é uma área verde, que tem mina e tal, e o cara paga um IPTU danado, não pode fazer nada porque tem proteção garantida pelo Código Florestal, e ele fica pagando e não sabe o que fazer com aquilo. Ele falou, qualquer dia eu pego uma tocha lá, jogo de noite, queimo tudo aquilo lá e pronto, acabo com a proteção e eu faço o que eu quero. E aí eu fiz essa lei que permite que áreas como essa, de acordo com um cálculo, elas possam ter redução significativa do IPTU. E isso, assim, eu soube muitos anos depois que é uma das principais leis que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem usado para poder garantir a preservação de fragmentos importantes dentro do perímetro urbano. Você fala a questão aí de Sorocaba, né, de algumas leis que você tentou colocar e não bateu. Era um outro tempo, muito embora já deveríamos estar nos preocupando com o meio ambiente até antes disso, tá? Até quando você propôs, estávamos atrasados, se a gente começar a ver bem a realidade. E o que eu vejo, assim, é que as pessoas, por exemplo, quando a gente fala em Sorocaba, né, a questão ambiental, cidades, né? Ah, mas
a importância de fazer alguma coisa, Sorocaba, cidade, mas Sorocaba é uma das 20 maiores cidades do Brasil. Ela tem que ser vanguarda, porque o que ocorre em Sorocaba, ela repercute, inclusive, para outros municípios. As pessoas não têm essa consciência. Pessoas que eu falo, os administradores. Olha, você sabe, em termos de vanguarda, tem uma lei que é uma lei muito simples, mas da qual eu me orgulho muito e que tem essa característica, né? Eu tinha um vereador na Câmara, falecido, Horácio Blasek, e a gente discutia muito na época o fato da crueldade de animais em circos, né? Leões em jaulas minúsculas e tudo mais. E aí, uma coisa assim, de que maneira a gente pode pensar numa situação que permita a existência desses bichos em circos de forma a não ferir a dignidade, a saúde deles e tal. E enquanto a gente refletia sobre isso, veio um circo com um hipopótamo, aquele bicho enorme que fica dentro de grandes Áreas dentro áreas de água, zoológicas. né? E aí, assim, eu falei assim, não dá, não pode. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um projeto de lei, aqui vou propor um projeto de lei proibindo o uso de animais em circos em Sorocaba, dê o que der. No mínimo, eu coloco isso na tribuna, isso vai gerar uma agenda de discussão na cidade, porque às vezes você faz isso na Câmara, né? Sabe que não vai dar certo, mas se discute. E aí tem essa coisa na Câmara, né? Às vezes você propõe um projeto pensado, discutido, chega lá, os vereadores estão de cara virada para você e rejeitam, né? E às vezes é o contrário. Foi aprovado esse projeto. Na época não tinha redes sociais nem nada, mas saiu a notícia. O que eu recebi de e-mail no Brasil inteiro, passa para mim cópia, passa para mim cópia. Hoje são assim milhares de municípios, vários estados que proíbem animais em circos, e Sorocaba foi a precursora, foi a primeira cidade no Brasil a proibir, por lei municipal, o uso de animais em circos. Importantíssimo. Muito, muito. A pauta ambiental sempre foi uma das mais trabalhadas, né, pelos partidos, o chamado de espectro de esquerda, né? O PT mesmo foi nisso. Mas de uns tempos para cá, mais recentemente, parece que andaram dando umas derrapadas em algumas ações aí, algumas ações equivocadas aí. Uma delas foi agora a recente licença do IBAMA lá para a Petrobras explorar lá na foz do Rio Amazonas. Tem algumas outras que o Luiz costuma pontuar quando ele discute. O que aconteceu com a visão de esquerda em relação ao meio ambiente? E até sobre a COP30, que tá uma vergonha para o Brasil, no mundo inteiro, né? O que estão fazendo lá. Então, essas coisas sempre tem, como dizia o Vicente Mateus, né? Tem dois legumes, né? Uma lâmina com dois legumes, né? Tem os dois lados. Eu acho que que a gente tem uma ministra de meio ambiente que ela tem uma respeitabilidade mundial, com certeza, tem uma história fantástica e tem convicções das quais ela briga dentro do governo, né? Mas é um governo de disputa. Então, assim, nem sempre tudo aquilo que você acha que dá, não dá, até porque foi um governo de composição até com setores de direita, né? Você vê, tem um Fufuca lá no ministério, que é um cara que vem de um partido de direita. Enfim, eu acho que nessa disputa, às vezes você ganha, às vezes não. Eu acho que no caso, por exemplo, da exploração de petróleo lá na foz do Amazonas, por mais que eu tenha ouvido, inclusive setores de IBAMA falar, não, vai ser só para medir, para ver se tem. De início é para fazer avaliação. Isso é fato. Mas tá bom, se você vai medir para ver se tem, é porque você vai querer explorar, né? Então, e aí o que eu soube é que depois de... Porque o IBAMA, ele não é contrário à exploração de petróleo no mar, né? Ele deu, nos últimos anos, aí, centenas de autorizações, de licenças para exploração. Mas lá tinha uma questão relativa a, por exemplo, se houver um vazamento, o que você pode fazer com relação à fauna marinha, com relação a isso, relação àquilo, e isso não estava bem, segundo os técnicos do IBAMA, bem dimensionado. E depois
dizem que melhorou isso, que de repente o tempo de socorro a um possível vazamento diminuiu bastante, não sei o quê. O fato, Luiz, que eu sou contra. Eu acho assim que quando a gente fala que o mundo precisa rever a utilização de combustível fóssil, né? E é claro que isso tem uma transição. Não dá para você falar, a partir de hoje não quero mais, né? Não tem como, né? A gente sabe que não tem como. Mas você pode continuar um determinado nível de exploração, mas naquilo que é mais crítico, como por exemplo lá, eu acho que é um Tem grande coisa erro, que viu? dá e tem coisa que não dá. Ponto. Pois é, ponto, é isso É mesmo. E agora, o Lula insistiu da história de fazer na Amazônia a COP30 por dois motivos, né? Porque a Amazônia sempre foi em todas as COPs, não, nem só na COP. Eu estava na Eco 92, que é onde surgiu as primeiras discussões sobre biodiversidade e alterações climáticas, né? De lá surgiram as COPs. E sempre a Amazônia, o foco, o grande foco, né? Ele falou, pô, todo mundo fala da Amazônia como um grande santuário, não sabe que mora gente lá, que tem indígena, que tem seringueiro, que tem comunidades florestais lá que precisam viver, que a gente precisa pensar nelas também. Então precisa levar a gente para lá para poder conhecer. Isso eu acho que foi um acerto. Agora, pelo que a gente tem visto do ponto de vista de infraestrutura, para receber aquele monte de gente, mundo inteiro lá, parece que isso tá, até onde eu sei, está um caos, né? Assim, não tem alojamento adequado para tanta gente, está super explorado o valor, né, dos hotéis. Nós falamos disso aqui. Chega a ser a extorsão. Chega a ser uma extorsão. Chega a ser extorsão. Então, olha, eu espero que essa coisa, pela repercussão que já deu, que isso seja bem dimensionada, que haja alguma ação do governo para poder fazer com que a gente não passe vergonha, porque depois que você fala, vamos trazer a COP30 para a Amazônia, primeiro por esse motivo. Segundo, uma coisa que o Lula falou que é verdade, ele falou assim, é verdade, vou usar de novo a palavra, ele falou, essa COP tem que ser a COP da verdade. Por quê? Porque faz 15 anos que teve a COP de Copenhague, que os países ricos, e essa sempre foi uma discussão, os países ricos têm que financiar. E não financiam nada. Nada, eram 100 bilhões de reais, não veio um tostão até hoje. Então falou, ó, nessa COP a gente vai fazer o seguinte, não é mais discussão, é colocar na prática. Vamos ver se esses países, de fato, eles estão empenhados em defender o nosso planeta, colocando recursos para que isso aconteça, porque sem dinheiro não se faz. Então vamos ver. Vamos colocar do ponto de vista agora, como posso falar, econômico. Bom, primeiro uma coisa. Amazônia, Cerrado. Eu estava revendo, né, os capítulos do Arquivo X. Lembra do Arquivo X? Sim. Primeiro ano, segundo capítulo. Soltou a Scully lá com uma colega dela. Uma coisa que se falava, mas nunca dava resultado. Isso aqui é que nem a Amazônia. Eu falei, não, mas será que... Peraí, será que não abrasileiraram? Eu botei em inglês, né? Não, like Amazônia. Tipo, fala, ninguém resolve nada. 1990, tá? E ninguém resolve nada. Toda vez que a gente fala, por exemplo, se aplaude, diminuiu-se o desmatamento. Mas continua. O que está faltando para a gente chegar e realmente começar a fazer alguma coisa? Né? Porque é aquela história, você tem isso aqui de água. Eu posso derrubar tudo, ou eu posso tomar aos poucos. Mas ele vai zerar. A Amazônia um dia vai zerar. E aí, por que a gente não trabalha esse ponto? O que está acontecendo? O que precisamos fazer para mudar isso? Não só a Amazônia. Cerrado, vi as estatísticas do Cerrado extremamente degradado. Como fazer para isso mudar? E então, daqui a 30 anos a gente não está escutando a mesma coisa. Pois é um problema muito, muito sério mesmo, né? E a Amazônia, ela tem, ontem nesse evento que eu fui na Unesp, eu soube de uma coisa que eu não sabia até então. Tem um climatologista brasileiro, o Carlos Nobre, né, que ele fala que a Amazônia ela é responsável pelo aquilo que ele chama dos rios voadores, né? Processo de evapotranspiração das árvores que jogam vapor
para o ar, jogam mais vapor para o ar por segundo do que o rio Amazonas joga no Atlântico. E esse vapor, por condições atmosféricas, vem jogar água aqui no Sudeste, Sul e alguns países do Cone Sul da América. Tanto é isso importante que, assim, se pegar a mesma latitude em todo o planeta, você só tem deserto. Atacama aqui, lá na África, só deserto. Só aqui no Brasil, nessa latitude que você tem o que a gente tem, por exemplo, de indústria que depende essencialmente dessa água por conta das nossas hidrelétricas, né? 70% do PIB, né, industrial está aqui. Então a Amazônia tem esse valor, e ontem eu soube que tem um valor adicional, né, que assim foi demonstrado por determinados padrões o impacto da Amazônia em relação a alguns eventos climáticos nos Estados Unidos, na China. Então, assim, ela tem uma importância muito grande. E o Carlos tem um outro estudo também que diz que é o seguinte: se a gente chegar... A floresta hoje, ela ainda, se você derruba e deixar, ela se regenera, né? Mas um estudo aponta que se chegar em torno de 20% a 25% da destruição da floresta, ela passa por um processo de savanização. Ela não se estrutura mais, ela vai virar uma savana. É como um ser humano. Se você tirar uma determinada quantidade de sangue, você ainda pode produzir novamente. Se você tirar uma determinada quantidade, você morre. Sim, sim. Bem simples. Então, assim, é de uma seriedade muito grande. E só dar mais um dado que eu acho sempre espantoso da Amazônia. Grande parte dos medicamentos que a gente tem são retirados de plantas, né? Não são... Os princípios ativos? Os princípios ativos são tirados de plantas. E do ponto de vista da flora com interesse medicinal na Amazônia, a gente conhece menos de 0,5%. Não é 1%, é 0,5%. E quando a gente destrói a Amazônia, você está destruindo a possibilidade de você ter medicamentos para curar doenças que hoje são consideradas incuráveis. Então tem todo esse valor à Amazônia. E aí a grande briga é assim: como preservar essa floresta em pé, tirar todo esse valor dela do ponto de vista econômico, porque se você não faz isso, o valor que outras pessoas querem, como no governo anterior, é desmatar para tirar nióbio, colocar o garimpo ilegal lá e o gado passar o gado. Então, assim, é uma briga, sobretudo dos grandes setores econômicos. Né? Quando você vê a gente fala do agro, né? O agro tem uma força política e econômica no Brasil fantástica. Mais da metade do Congresso Nacional é agro, né? E ali não passa o que querem e não passa o que eles não querem, né? Então, assim... O Brasil hoje é um verdadeiro latifúndio, parece as capitanias hereditárias. Exatamente. A gente não fez o que os Estados Unidos fez no século passado, que é fazer reforma agrária. A gente não fez isso até hoje, né? Então, essa briga é muito difícil. E eu vejo a Marina muitas vezes falando, ela conseguiu, ela deixou, quando ela saiu do governo, ela deixou o IBAMA com cerca de, acho que 1.400 fiscais, o que é muito pouco, né? E quando ela veio, não tinha nem metade disso. Né? Agora fez concurso para poder ter fiscal. Então você tem que ter fiscal, você tem que ter polícia, você tem que ter vontade. Eu acho que isso está muito claro que o governo tem essa vontade e esse entendimento da importância da preservação da floresta amazônica. Eu acho que a Marina tem. Eu acho que a Marina é uma guerreira. Tá? Bate, briga e se precisar peitar, ela peita, mas ela está sem, como posso falar assim, sem apoio. Está pregando no deserto. Exatamente. Sim, sim. Porque ela luta. Eu acho que só não está pior que os dela. Ela briga com o Ministério das Cidades, das Minas e Energia, ela briga com... Porque o grande conflito que a gente tem, aquilo que fala de desenvolvimento sustentável, assim, é meio ambiente e desenvolvimento econômico, né? Como é que essas coisas se compatibilizam? Porque é sempre assim, o pessoal do desenvolvimentista puxando de um lado. Não sei se você lembra da época das Chácaras Sônia Maria. A gente estava lá. A gente estava junto lá. A gente abraçou, a gente foi no Ministério Público. Eu lembro, assim, ó, era o Iabico, você, a Yara e eu. E o Cruzeiro colocava uma chargezinha assim, desenvolvimentista de um lado e os ambientalistas do outro. O pessoal da prefeitura falava que eu era PTzão.
Gente, Não, o Gabriel fez uma abordagem que é bem a propósito, né? Num contexto lá atrás, e por favor, não interprete de outro jeito. Muita gente que ouve a gente falar aqui, a gente já fala, você fala isso porque você é de esquerda, você é ista, você é aquilo. Não, não é isso. É fato, é notícia. Num contexto em que um ex-ministro do Ambiente, naquela fatídica reunião que todo mundo acompanhou, fala que a gente precisa aproveitar o momento para deixar a boiada passar, com uma bancada ruralista e sem uma bancada ambientalista, a gente não conseguiu resgatar parte dessa boiada, não conseguiu fechar a porteira, estamos ainda nessa situação? Olha, os índices, pelo menos, mostram, eles não são os pretendidos, eles não são o que a gente quer, né? Mas, de fato, acho que se conseguiu avançar muito, né? Tem muita gente que foi presa, tem muita gente que foi multada, tem avanços, porque naquela época, de fato, o que aconteceu foi assim, deixa passar. Então, assim, a gente viu muita queimada acontecendo sem controle, sem nenhum tipo de ação para coibir, pelo contrário, era incentivado, né? Então, assim, hoje ainda acontece, mas acontece a despeito ou apesar de toda a fiscalização e toda a eu vou ação. colocar uma coisa, até isso é bom. Não tô, o Zé sempre fala que de esquerda, de direita, nós estamos falando em cima de fatos. Sim. Tá? Naquele tempo, tá? Houve muita depredação, houve muita madeira vendida, houve muita garimpo. E eu conversava com o pessoal que tem bons amigos também de direita. E eu falava para ele, me mostre uma DARF que esses caras recolheram. Me mostre uma DARF. Não tem, né? Não tem. Não tem. Não tem. Era tudo de forma transversa. Então, assim, não ajudou o Brasil em nada. Tá? O dia que esses caras fizessem alguma coisa e pagassem o imposto, tá, mas nem isso pagaram. Nem isso, nem isso. Tá? Então, para mim, é crime. Só isso. Vamos trazer um tema local. Mas antes, uma coisa, vamos falar do desenvolvimento. Vapt-vupt. Talvez você colocou algumas coisas aí, eu fiquei pensando, será que eu não estou reclamando do agro, né? Mas uma área em que uma área da economia que se desenvolve bastante no mundo, utilizando a questão ambiental, fazendo essa junção de interesses, isso eu já vi acontecer no Brasil e ser negado, né? Eu sempre assim, parte de turismo. O turismo ecológico. A África do Sul preserva muito das áreas dele através do turismo ecológico. Sim. Tá? No Brasil, eu vi alguns casos, e casos interessantes, em que a pessoa, grupos econômicos falavam, vou fazer um resort, tá? Vou fazer um resort num ponto lá da Amazônia. E muitas vezes, vamos fazer uma análise, pode ser feita até em pontos que já estavam desmatados. Tá? Mas só que a burocracia e o não é muito grande, tá? Olha, nós vamos fazer um resort nessa área aqui, uma área, sei lá, de 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, mas nós vamos ajudar a preservar 1 milhão de alqueires, por quê? Nós vamos usar isso para voos, para alguma coisa nesse sentido, para mostrar que é um público que gasta muito dinheiro, no mundo inteiro, tá? E aí, não pode. Tudo bem, não vai. Aí, passa 2 semanas, vem 2 tratores gigantes, pega. Correntão, tapa tudo. sim. Nós não estamos falhando um pouco nisso também? Então, eu acho assim, essa foi uma grande mudança que eu vi, pelo menos no discurso do Lula, e que é um discurso presente para essa COP. Ele fala o seguinte, a gente não pode esquecer que lá não é um santuário intocado, mora gente lá. Essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam ter dignidade, precisam viver. E uma forma é isso, é um turismo que não seja predatório, são ações não predatórias que possam viabilizar a vida dessas pessoas e com a manutenção da floresta em pé. Que eles vão ganhar, inclusive, com a manutenção da floresta. Pois é. A gente vê assim, um caso típico é seringueiro, né? Mas a gente vê castanheiro, gente que vive, né, dos produtos da Amazônia e que entende a importância da preservação da floresta para o seu próprio sustento, né? Pessoal que vive de açaí, por exemplo, no Pará, né? E esse resort com o turismo vai pagar DARF. Sim. Vai gerar imposto. Pelo menos. Mas deixa eu falar uma coisa que eu acho que é um viés que eu brigo muito com isso nos debates relacionados aí com COP, relacionados com a questão climática, e que
por uma questão, eu acho absolutamente cultural, as pessoas não levam em conta. O Zé estava perguntando há quanto tempo que eu sou vegetariano. Eu era carnívoro de ir para um rodízio e dar canseira no garçom, sabe? Garçom, traz mais aqui, né? E aí um dia eu li um artigo, eu guardei esse artigo, em 1982, se não me engano, eu li um artigo na Folha de São Paulo, Tendências e Debates, o cara mostrando o quanto que a pecuária impactava a floresta amazônica, mostrando detalhes, mostrando percentuais e tudo mais. Eu falei, não posso compactuar com isso. Parei de comer carne vermelha. Depois fui me tornar vegano anos depois e tal, por outros motivos. Mas o fato é que a pecuária é um dos grandes produtores de gás de efeito estufa, de desmatamento, então, e concorre muito, inclusive, com a emissão de gases dos veículos automotivos, né? E a gente tem, você pega no Mato Grosso, olha que coisa espantosa, você tem no Mato Grosso cerca de 3.200.000 pessoas, você tem 34 milhões de cabeças de gado. Tem mais boi que gente. Tem mais boi que gente que consome muito mais alimento, espaço, água e dejetos numa quantidade muito maior do que um ser humano. Então, assim, os impactos são muito grandes. Bem maior. Os impactos são fantásticos e você não vê nessas discussões, você vê assim, por exemplo, um dos eixos de debate na COP é você mudar a questão energética dos veículos, né? Tirar o combustível fóssil, passar para o elétrico, o hidrogênio, isso, aquilo, mas você não vê uma discussão forte nesse sentido. Eu entendo que são os interesses econômicos, né? O agro tem essa força toda aqui, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, né? Como é que você para com isso? Mas você tem que discutir, você tem que jogar isso numa linha de futuro, falar como é que a gente vai reduzir essa porcaria. Então, Gabriel... E mesmo com o embargo aí dos Estados Unidos, não sei o que, os dados recentes dizem que as exportações de carne só mudou isso e ampliou a quantidade. Não né? sobe, quer dizer... Uma questão que eu sempre falo dessa questão, que você fala de discussão política, de discussão econômica, né? Eu sempre vejo uma discussão, é uma discussão um pouco rasa, porque não se analisam algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala assim, e até um crime se você falar diferente hoje. Não, porque você tem que ter essa questão do agro, lógico, porque é um grande exportador e tal. Você sabia que muitas cidades das mais pobres são as maiores exportadoras de carne? Qual o resultado disso para as cidades? Eles estão gerando desenvolvimento pessoal, ou como fala o Lula, eu entendo um pouco a linguagem do Lula, estão ganhando muito dinheiro, mas como falou, está virando feudalismo? Porque as cidades, essa cidade, isso foi reportagem do Valor Econômico, mostrou lá. Ou Folha de São Paulo mostrou lá. Cidades maiores produtoras, exportadoras, com índice de desenvolvimento 0,6. Peraí, tem alguma coisa errada então. Aí você começa a analisar a cadeia de produção. Porque é fácil falar, não, dependemos do agro. Não. O agro está trazendo dólares, mas não está trazendo impostos, tá? Porque ele tem desconto disso, ele tem... Lei Candir não deixa ele pagar nada. Exatamente. Então, qual é o resultado para a sociedade? Tem que ser pensado isso também. Senão é aquela história, estamos virando os latifundiários, estamos virando senhores de engenho de 300 anos atrás. Isso está acontecendo no Brasil. Não seria o momento de a gente começar a sociedade, até empresários, sociedade um pouco mais esclarecida, começar a analisar esses pontos e começar a trabalhar até a imprensa? Porque o que eu percebo hoje, quando se fala nisso, vem sempre aquela informação rasa aqui, mas não se analisa como se está a situação aqui embaixo. Tá? Tem poucos ganhando dinheiro, poucos ganhando muito dinheiro, mas o resultado disso para a sociedade como um todo deixa a desejar. Sim. Olha, eu acho que isso passa. Primeiro a gente tem um modelo fundiário, como se falou, né? Um modelo fundiário calcado no latifúndio mesmo, né? Isso vem lá desde
Colônia, do né? Estatuto das Terras, né? Desde o Brasil colônia, né? Desde das Das capitanias hereditárias lá. Isso continua o tempo todo e a gente não fez reforma agrária, então assim. E a gente, isso é uma coisa que falta muito, né? Porque o agro, além de toda a isenção fiscal que tem, né? Consome, traz recursos para dentro do Brasil, mas tem isenção fiscal quase que equilibrada, né? Eu vi uma pessoa falando que com toda a produção do agro, por exemplo, quem traz mais divisas para o Brasil é no espaço muito menor que a Embraer, por exemplo. Sim. Então, fala assim, o agro não é tudo isso. Além do que o Brasil alimenta o mundo, não, o Brasil produz soja, produz milho, produz grãos para alimentar o porco lá da China, né? É isso aí. Enquanto o pequeno agricultor, né, que planta aquilo que a gente come, que vai na mesa, não tem todo o incentivo que tem. Eu vou até falar uma coisa mais, está devendo um monte no Banco do Brasil. Estão todos com problema. O pequeno agricultor hoje, o médio agricultor, aquele que realmente alimenta a população do Brasil, são os maiores devedores do Banco do Brasil. Ontem eu vi o Paulo Teixeira, achei até interessante, eu também estava com essa impressão, alguém estava falando o seguinte, o plano safra é assim, 90% para o grande e o pequeno fica com aquele pouquinho, né? Ele falou, olha, a gente tem que ver também por um outro lado, não só em termos de quantidade daquilo que é investido num setor ou no outro. O pequeno agricultor hoje, ele está com um nível uma linha de crédito com juros subsidiados, mas muito baixo. Ele falou os números lá, menos 0,5%, foi em alguns casos até negativo, para comprar, inclusive, implementos agrícolas. E hoje você está chegando lá da China, tratores e colhedeiras e tal, para o pequeno, porque hoje o que a gente tem é aquelas mega colhedeiras, né, para colher soja e tal, e o cara que tem 2 hectares, 3 hectares e plantou arroz, plantou não sei o que lá, como é que ele colhe? Você vai lá na mão? E aí estava se mostrando que aquilo que um pequeno agricultor leva para colher em 4, 5 dias, ele colhe em 3 horas com esses equipamentos. Então, esse tipo de coisa está chegando, eu acho que é uma linha de entendimento da importância deles. Inclusive, olha, muito estigmatizado, mas o Movimento Sem Terra está mostrando a importância da produção de alimentos, mas principalmente aquilo que a gente conhece desde a tal da Revolução Verde da década de 50, que não se consegue produzir alimentos sem agrotóxicos. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e produz tudo que se produz hoje e que vem para a mesa da gente é sem agrotóxico. E o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E 1/3 dos agrotóxicos que a gente consome aqui, né, são proibidos na União Europeia, por exemplo. E no índice absurdo. Você vê, por exemplo, o glifosato na União Europeia, os resíduos de glifosato na água potável que a gente bebe, no Brasil é 5.000 vezes maior do que na União Europeia. Então, a gente, assim, do ponto de vista de agrotóxicos, a gente é a lixeira do mundo. E o MST está mostrando a possibilidade da gente produzir alimentos que vêm para a mesa e sem agrotóxico. Você colocou uma situação... Deixa só... Espera só um minutinho. Agora vamos brigar aqui para ver. Não. Ele colocou uma coisa que eu não quero deixar passar. Tampa. Você está se fazendo linhas, né? Mas eles têm um índice de dívida muito grande. Inclusive, o pequeno agricultor, ele é muito mais suscetível quando tem quebra de safra ou quando tem algum problema de ordem, vamos dizer assim, até parasitária, alguma coisa. Então, o índice de endividamento deles está grande. Mas tem aí, vamos tentar fazer um financiamento com nível baixo e trazer equipamentos. De onde ele falou que vem os equipamentos? Da China. Puta que... Quer dizer, nós estamos financiando a indústria da China. Pois é. O meu gancho era na sequência do que foi falado. Você falou do MST, eu vi esses dias já não é recente, já faz muito tempo,
uma entrevista do João Pedro Stedley, né, que para quem não sabe é o líder do movimento dos trabalhadores sem terra, né, uma figura controvertida, festejada por muitos, odiada pela maioria. Tantos outros, né? Tantos outros, né? E perguntaram para ele por que o Brasil não consegue emplacar um projeto de reforma agrária como se deve. Ele foi muito incisivo com você, falou porque a elite é burra. É isso mesmo? O que a gente vê no Brasil, do ponto de vista da elite ou da burguesia, é que em alguns lugares a burguesia de outros países entende que o país tem que se desenvolver. Agora que é uma elite predatória. Né? Assim, se eles não tiverem imediatamente aquilo que eles... A gente vê isso muito no Congresso, nas votações do Congresso. Se eles não tiverem imediatamente aquilo que eles querem e sentem necessidade do ponto de vista de recursos e tantas outras coisas, eles são contra. Não importa, eles não têm o entendimento assim, que o país tem que se desenvolver de uma forma equitativa, né? Que quem está no topo da cadeia tenha seu ganho também, mas quem está embaixo também que ganhe, né? Se o ganha, ganha. O ganha, ganha. Olha, eu acho que eu, quando era pequeno, estudava muito... A escola mostrava muita fábula para a gente, né? E eu acho que esse povo não leu aquela da galinha dos ovos de ouro, né? Você abre a galinha, mas era uma galinha comum. Acabou, Você né? mata a galinha dos ovos de ouro, mas pensa que vai chamar a mina lá e não tem. Pois é. Sujeito a críticas, mas é um pensamento assim que eu vejo assim, analisando um pouco o desenvolvimento de sociedade. Os Estados Unidos, o povo americano, eles têm um pouco esse entendimento. Por isso que o mercado interno deles é gigantesco e né, vamos dizer assim, cobiçado, né, pelo mundo inteiro. Mas o que eu conheço, quando a gente conversa com um empresário americano, que é assim, eu quero ganhar muito, mas eu não quero que você fique pobre. Eu quero que você tenha. Porque todo mundo ganhe e o negócio cresça bem para todo mundo. Eu quero ganhar mais que você, mas eu quero que você também ganhe. O que a gente vê um pouco no Brasil, eu quero ganhar, mas eu quero que você morra. Sim. Vou extorquir você até quando der. É isso mesmo. Infelizmente é isso. E nos Estados Unidos tem assim, uma concepção do presidente, do Trump, que é essa da galinha dos ovos de ouro, que eu quero que você morra, não sei o quê. E tem os fazendeiros texanos que estão se danando lá, né, de certa forma, e falando assim, escuta, não é assim. A gente tem que eles estão perdendo uma relação comercial. Exatamente. Tanto que essa volta, né, essa guinada do Trump até o Marco Rubio, que ele tem todo um preconceito contra a América Latina, embora ele seja descendente de latino. É cubano, né? É cubano. Mas os empresários americanos chegaram e falaram assim, viu, você está quebrando gente. Sim. Nós te apoiamos aqui, você está nos quebrando. A soja deles, tudo parada. A China falou, não quero mais. Tá comprando no Brasil. Os caras falaram, viu? E aí? O que eu vou fazer com esse negócio? Já começa aquelas ideias, enfia no silo. Guarde no silo. Mas, viu, é prejuízo, né? Então, ele está causando um prejuízo muito grande nos Estados Unidos. E o empresário americano, que não é bobo, não é aquele, né? Ele, viu, não é essa com nossa cultura. Tá? Não é essa a nossa cultura. A gente quer tanto que assim, né? Eles vendem, compram. Pô, qual um bom café brasileiro? Vamos comprar o café brasileiro. A quantidade de reclamações de empresas de café, que sabe as empresas que vendem café, que fecharam os Estados Unidos porque o produto, a base deles era café brasileiro. Café brasileiro. Café brasileiro. Então é isso, tirando o Trump, né, um pouco assim do pensamento do Trump, que está tendo que voltar atrás por conta das besteiras dele, mas é assim, eu acho que isso falta um pouco no Brasil. O Brasil, o empresariado, o agro, né, os políticos têm que analisar o seguinte, olha, nós temos que criar uma situação, como você falou, que seja equitativa e que todo mundo cresça. Sim. Porque enquanto a gente ficar nessa de só eu ganho e o outro perde, um dia você vai perder também. Tá? Porque vai chegar num momento que vai dar caos. Exato. Tá? A galinha de ovos de ouro vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Não, nessa esteira aí
do recuo, né, do governo dos Estados Unidos. A gente falou aqui esses dias lá da celulose, né? Acho que foi um dos poucos produtos em que o governo, que o governo americano acho que pensou, né? Por quê? Porque a população pressionou porque estava achando caro o papel higiênico. A papel higiênico americano é feito com celulose brasileira. Não, foi preciso o americano ter dor de barriga. Daquela passada. Foi preciso o americano ter dor de barriga para o presidente acordar e falar, olha, gente, vamos colocá-la. Mas eu queria abordar outra coisa aqui com você. Educação ambiental, falou-se muito, tá? Parou, não tem mais aquele peso, tal, saiu da pauta. Como é que funciona? Teve um professor da Unesp que esteve aqui que falou que ele desacredita da educação ambiental, embora ele seja... Não é que ele desacredita, ele falou que jogar, por exemplo, lata de cerveja no carro não é questão de educação ambiental, é educação de consciência, né? Uma questão de civismo. De civilidade. Civilidade, né? Civilidade. Olha, a minha formação, minha pós-graduação é educação ambiental, né? Eu entendo da importância da educação ambiental. Agora, o investimento em educação ambiental, a despeito da gente ter uma secretaria especial no Ministério de Educação Ambiental e uma das maiores autoridades está lá, é o Marcos Sorrentino e tal, a gente não vê a educação ambiental ela se consolidando em todos os níveis de ensino na forma em que se preconiza, de ser atividades que elas sejam interdisciplinares e que possam acontecer durante todo o ciclo letivo. O que eu vejo muitas vezes nas escolas, olha, a educação ambiental, vejo, ela é formal dentro das escolas e tem a informal também, que acontece através dos movimentos sociais, de várias ações, mas dentro das escolas, e vez por outra eu sou chamado para fazer uma palestra, a gente está implantando aqui um processo de coleta seletiva e tal, e isso é a educação ambiental que eles estão fazendo naquele momento, sabe assim? Então tem eventos de educação ambiental. Mas são coisas esparsas, não tem um planejamento, uma coisa contínua. São esparsos, acontece de vez em quando, é um evento só, não é uma ação de educação ambiental. Isso faz muita falta. Eu vi, por exemplo, um ano atrás mesmo, eu fiz uma representação ao Ministério Público, uma denúncia também a alguns órgãos de imprensa aqui sobre a deterioração do Parque da Biodiversidade. Né? O Parque da Biodiversidade é um parque que foi construído com recursos de compensação ambiental da Toyota, com 6 milhões de reais, se construiu uma sede bonita, se construiu tem uma guarita de entrada e tudo mais, tudo aquilo no chão, literalmente no chão. Eu fui lá assim, olha, eu vi aquilo lá acontecer, pesquisas, eu vi educadores, eu vi crianças indo para lá, eu vi, sabe, aquilo lá sendo usado e de repente foi para o chão. Bem, o promotor entendeu que, ao invés de entrar com uma ação civil pública, esse é o entendimento dele, ele deveria fazer um termo de ajustamento de conduta com a prefeitura, mediante o qual ela se comprometeria a ir arrumando, não sei o que. Passou um ano, eu fui lá anteontem, está exatamente do mesmo jeito, exceto por mudas plantadas, uma centena de mudas que foram plantadas, todas secas lá. E aí a resposta que eles dão para o Ministério Público é assim, não, o que o parque tem que fazer do ponto de vista de conservação ambiental, que é fazer aceros para não queimar, para poder não deixar a vegetação ciliar do rio se acabar, não sei o que, isso a gente está fazendo. Mas uma coisa que o parque fazia, que era educação ambiental, isso nem se fala. Então, a educação ambiental é desvalorizada enquanto instrumento importante para a sociedade crescer, sociedade se formar, sociedade entender o valor do meio ambiente. Porque senão entra no terraplanismo, né? Não, sabe, não precisa, porque, veja só, a gente pode... olha, é lamentável. E vou falar mais uma. Antes da pergunta do milhão aí. Não pode ser. Mas... essa questão da educação ambiental, isso falando com conversando assim de forma informal com os professores da Unesp quando a minha filha fazia o mestrado, né? Da Unesp, não, desculpa, da UFSCar. Uma das questões que eu achei interessante como, quando a gente fala em meio ambiente, como fazer a criança, como fazer as pessoas entenderem essa questão amazônica. Uma coisa você falar para mim, tá? Uma coisa você falar, pessoal, tá, o cara nem sabe, não tem
dimensão do que é uma floresta, porque só escuta falar, tá? E como trabalhar isso para que essa criança comece a ter o entendimento do que é meio ambiente? Você tem que começar na cidade. Você tem que fazer essa parte prática. Ter um parque bem montado, e para que ela comece a ter noção do que é meio ambiente, porque daí ela vai ter uma floresta, e hoje não tem. Em Sorocaba, principalmente, não tem. Você tem cidades com parques muito bons. Eu fui em Foz do Iguaçu, tem uns parques muito bons, mas são mantidos pela iniciativa privada. E se você não tiver isso nas cidades, você não vai ter conservação de florestas. Por quê? Quando a gente fala também por exemplo, lá de gado, de extração, essa extração, esse gado, não é para eles, está vindo para a gente. Nós estamos consumindo a floresta. Que eu sempre falo, não, você quer carne barata, mas você aceitaria pagar um pouco mais caro, porque se você fizer um trabalho de criação em sistema de confinamento como é na Europa, mas aí vai ficar caro. Ele não tem noção. O que a pessoa sabe é preço de carne ali. Ele não sabe o que é uma floresta, a importância de uma floresta. Então, se a gente não resolver isso nas grandes cidades, tá? Principalmente com a educação ambiental, não adianta. Nós não vamos conseguir resolver o problema lá. É aquela história. Se eu não conseguir resolver na minha casa, eu não vou conseguir resolver na casa dos outros. Eu levava os meus alunos, às vezes, já levei alguns para o Carlos Botelho, e uma escola pública, estadual, municipal, às vezes não tem condição de fazer isso, né? Mas tem possibilidade de você levar no Parque da Biquinha. Eu levava meus alunos no Rio Sorocaba, por exemplo. Rio Sorocaba, você passa na margem do Rio Sorocaba, ele está ali, as pessoas não olham, não sabem da importância, e isso, eu, sobretudo, estou falando de adolescentes, né? Aí, de repente, você está lá nas margens, mostrando a avifauna que está ali, mostrando o valor, a importância, mostrando, conversando com eles sobre o rio, eles voltam com outro entendimento. É o que você falou, não é uma coisa que você chega na lousa e desenha o Rio Sorocaba, sabe assim, ou publica um slide. Não, você está no local, você vivenciar aquilo, você está naquele ambiente, te traz uma outra concepção da importância da conservação daquele local. Mas nem precisa ir muito longe. Alguns anos atrás, a gente ia brincar numa chácara aqui no Caguaçu, lá, final de semana, aquela pelada de sábado lá que tinha, e levaram lá os filhos, lá, o pessoal que foi jogar levou os filhos, a molecada lá tinha um pomar. Os meninos entraram o pomar adentro lá e voltaram lá e foram reclamar pro pai. Pai, essa mexerica tá azeda, era limão. Eles não sabem distinguir fruta. Não. Você percebe? Acho que você tem que desenhar. Você é professor, deve saber disso, gente. A mexerica é assim, o limão é desse jeito. Mas é a realidade. E eu não estou generalizando, por favor. Uma coisa, eu estava te falando um pouco, eu estou terminando uma especialização em botânica agora, que é uma área que eu sempre gostei. E estou fazendo isso por diletantismo, porque quero aprender sobre isso. Não vou dar aula disso nem nada, mas gosto muito, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção na nossa cidade especialmente, foi a arborização urbana. Tanto é que a primeira lei de arborização urbana nossa foi um projeto de iniciativa popular, o primeiro projeto de iniciativa popular da cidade e do meio ambiente, que instituiu a regulamentação de corte e poda de árvore em Sorocaba. A gente fez um levantamento. Na época, você precisava conseguir cerca de, acho que 12 ou 13 mil assinaturas de eleitores sorocabanos. Na época, a gente ia com uma panfletinho, uma pranchetinha lá no Braguinha, falava, olha, um projeto para preservar as árvores e tal. Legal, eu assino. Qual o nome do seu título eleitor? Quem andava com título eleitor naquela época? Quem tinha? Eu sei que a gente levou, acho que mais de um ano para conseguir essas assinaturas, mas a avaliação que a gente tinha é que para conseguir 13 mil assinaturas, a cada 10 pessoas que a gente entrevistava, uma me dava o número do título. Então, para conseguir 10 mil assinaturas, a gente movimentou mais de 100 mil pessoas em escolas e tal, foi muito bom. Mas o fato é que, assim, a arborização urbana é uma coisa ainda que as pessoas não dão devido valor. Eu fiz várias fotografias, subi em prédios para poder olhar. É difícil você ver hoje numa cidade um jardim com grama, com flores, com uma pequena árvore e um quintal com uma jabuticabeira, uma goiabeira, uma moreira.
aonde eu fotografei, o primeiro lugar que eu fotografei era num prédio que eu morava, 18 andares, eu subi e no entorno fui fotografando, era todo cimento, tudo cimentado. Então, nessa possibilidade da criança, sabe, ir para o quintal e voltar com a boca toda cor de amora, mão cheia nem essa possibilidade tem. Então, assim, falta isso. Além do que, quando a gente fala de cidades esponjas, né, cidade que tem a capacidade de absorção da água da chuva, caiu naquele metro quadrado daquela casa, no quintal não tem onde a água entrar, infiltrar, no jardim não tem, ela vai para a rua, da rua vai para o bueiro, do bueiro vai lá para baixo e não dá. Sim. Então tem toda uma concepção, toda uma visão de cidade que a gente tem que mudar, visão de meio ambiente mesmo. Em compensação, hoje você não teria dificuldade para subir em prédio em Sorocaba, né? Porque... Não, né? Virou um paliteiro, né? Você olha Sorocaba de longe, é só... Gente, a gente começou esse papo aqui, eu lembro perguntando para o Gabriel se existia possibilidade de reverter o quadro da questão climática aqui, né? Então, nós temos no final no encerramento, a gente tem algo que a gente chama de pergunta do milhão. Aliás, não foi criação nossa, foi um entrevistado que estava aqui que falou, essa é a pergunta do milhão, né? E acabou ficando. E a pergunta é a seguinte, o que dá para fazer, Gabriel, num intervalo aí de uns 30 anos, que é o prazo com o qual a gente costuma trabalhar, para minimamente reverter para que o Brasil, o país, né, no caso, volte a trilhar o caminho do desenvolvimento sustentável, seja mais justo e ambientalmente mais saudável. O que pode começar a ser feito? Bem, ontem, vou voltar ao que eu estava lá ontem, lá na Unesp, porque assim, foi um encontro muito importante, né? Tinha representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Meio Ambiente, tinha professores da Unesp de diversas universidades, e foi discutindo a resiliência das cidades em razão, né, das alterações climáticas e tal. E aí teve um momento que era um momento de pergunta, eu não esperava, porque assim, primeiro a gente ia fazer pergunta pelo chat, mas aí deu um problema lá, o cara me passou o microfone e eu fui fazer a pergunta. E a questão que eu coloquei foi o seguinte, eu falei, olha, eu acho que hoje a gente tem um cabedal de conhecimentos, né, técnicos e acadêmicos muito importantes, que nos possibilita tomar ações relevantes para a gente fazer frente a tudo isso que está acontecendo. Mas por que a gente não consegue isso? E aí foi o momento que eu consegui aplausos lá, eu falei assim, porque a gente tem, como por exemplo em Sorocaba, um chefe de executivo que é negacionista climático. Então, assim, tudo passa pela política. É a política, infelizmente, que norteia tudo isso, infelizmente de um caso, infelizmente por outro, né? Então você vê algumas cidades... Mas ele trouxe até a praia para Sorocaba. Mas você vê assim, com o mesmo nível de conhecimento que a gente tem, cidades com o mesmo potencial socioeconômico, às vezes elas têm um nível de desenvolvimento ambiental que outra não tem. Uma tem, por exemplo, uma Secretaria de Meio Ambiente eficiente, um Condema que funciona, não sei o que lá, e a outra não tem. Por quê? Uma questão absolutamente ideológica e política. Então, as coisas têm que mudar pela política. Então, enquanto a gente estiver elegendo num Congresso Nacional uma maioria que representa o grande capital financeiro e agro, a gente não vai avançar nada aqui, né? Porque passa... no nosso Estado, evidentemente... Ele é calcado nos três poderes, e o poder hoje que tem quase que uma força equivalente ou maior que o executivo, fruto das emendas parlamentares, né, é o Congresso Nacional. E ali passa, de vez em quando se consegue passar alguma coisa que é... De útil, né? E consegue se barrar, às vezes, como a gente conseguiu barrar com a força das ruas, né? Aquele projeto absurdo de blindagem da bandidagem, né? Mas então, Zé, finalmente, assim, eu acho que as coisas a gente tem que ver na perspectiva de educação mesmo, né? Assim, é educar as pessoas do ponto de vista de meio ambiente, mas também de cidadania e de política. Saber eleger pessoas que representem aquilo que a gente deseja.
E não a coisa... Eu fui candidato várias vezes, né? E vi muitas vezes pessoas declarando coisas para mim absurdas, né? Só para finalizar e ilustrar, né? Uma vez eu estava fazendo um comíciozinho num bairro aí, não vou nem citar para não identificar exatamente quem é que é a pessoa. Mas aí, assim, tô eu lá fazendo comíciozinho, papapá, tinha um monte de gente lá, desci e fui num carrinho de cachorro-quente pegar uma garrafinha de água e tô bebendo água, o cara me viu e falou assim, seu Gabriel Bittencourt, né? Sim, sou eu. Pô, meu, você é bom pra caramba, né? Eu vou lá na Câmara, eu vejo seus discursos, sua atuação, que não sei o que lá. E estava comigo um amigo, foi meu assessor por muito tempo, Gidelso, cheio de panfleto na mão, falou, então podemos deixar uns panfletos aqui no seu... Não. O meu voto da minha família é de outro, o meu voto é do fulano de tal aqui. Mas esse cara é vereador, ele é completamente diferente do Gabriel, um cara clientelista, não sei o quê, começou a descer o pau no cara. Falou assim, mas olha... Eu já precisei de bujão de gás num domingo. Ele mandou trazer na minha casa o bujão de gás. Eu já fui em farmácia com papelzinho dele para pegar um remédio. Então, assim... Que é isso, gente? Essa educação, isso é Brasil. E a educação política é importante, porque se o cara achava que o parlamentar que respondia aquilo que ele acha importante para a cidade seria o tal do Gabriel... Por que ele votava no cara só para poder... Porque ele queria o papelzinho, ele queria o favor. Infeliz. Isso é um grande problema do Brasil. E a gente precisa trabalhar muito. Ano que vem nós vamos ter umas possibilidades aí. Sim, de novo, né? Bom, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje, para nossa alegria e satisfação, demorou, mas ele veio, né? É que ele tem muito compromisso, né? A gente sabe, a gente compreende aqui. A gente teve a satisfação de estar com o Gabriel Bittencourt aqui, que explanou e nos deu uma verdadeira aula, não sobre questão ambiental, mas sobre questão de visão de mundo mesmo, do que a gente percebe, né? Eu lembro de a gente ter trocado umas mensagens, né? Uns meses atrás eu citei um trecho de uma canção do Milton que diz que quero saber de coração se esse planeta, essa humanidade vão poder prosseguir, né? A gente espera que sim, vamos esperar e que a gente incorpore, encampe a mentalidade que a gente não precisa cuidar do meio ambiente, tem que cuidar do ambiente como um todo, né? De todo ele, porque só metade não está funcionando, né? Na realidade, assim, cuidar do meio ambiente é cuidar de você, né? Sim, não tenho dúvida. E a gente quer então agradecer ao Gabriel mais uma vez pela paciência, pela honra da presença aqui. Gabriel, muito obrigado por tudo que espaço é seu. Eu que agradeço a possibilidade dessa conversa boa, né? E de fato eu acho essa coisa mesmo, né? Quando a gente fala de meio ambiente, e eu venho de uma geração que às vezes entendia o meio ambiente de uma forma essencialmente natureba, né? Meio ambiente é aquela coisa lá, é a Amazônia lá. Não, o meio ambiente está aqui, né? É o Rio Sorocaba, é a tal da marginal direita, sabe? Assim, é a qualidade da água do SAI, as questões atmosféricas que têm relação, por exemplo, com a quantidade de árvores que a gente tem ou não tem na cidade. O meio ambiente faz parte do nosso dia a dia. E aí a gente tem que atuar naquilo que nos cerca, né? Porque se você pensa no meio ambiente dessa forma mais natureba mesmo, a Amazônia está lá, eu não sei o que eu posso fazer com relação à Amazônia, né? Tá lá, o Pantanal tá queimando ou não está queimando, eu não sei, eu só posso me desesperar ou não. Mas se a gente consegue entender o meio ambiente como essa coisa integral na qual a gente se insere para o bem ou para o mal, a gente consegue atuar. Espero que a gente possa atuar bem para o meio ambiente, né? Juro. Última pergunta. Você falou... Diga. Você é a favor ou contra a marginal direita? Eu sou contra esse acordo. Fiz inclusive um vídeo sobre isso, porque... Ele falou do meio ambiente, ele veio falar que não precisamos fazer. Não tem mitigação possível, não tem compensação que compense a retirada do abrigo de animais, daquilo que retém todo o material que normalmente seria carreado para o rio, e fora a impermeabilização, vai contra tudo que a gente tem visto hoje. Aquilo que eu falei, mundo, tem né? coisa que dá, tem coisa que não dá. Exato. Bom. Perfeito. Muito bem, esse foi mais um episódio do Podcast Brasil. Nos acompanhem nas plataformas, nas redes sociais. Até a próxima.